Temos no estúdio para mais uma entrevista açoriana oriental Açores TSF Francisco César, cabeça de lista do PS pelos Açores às eleições para a Assembleia da República. Francisco César tem 45 anos, é economista, foi deputado no Parlamento dos Açores até 2022, ano em que se candidatou às eleições legislativas como cabeça de lista do PS pelo Círculo dos Açores pela primeira vez. O PS apresenta-se aos eleitores com o slogan Mais Ação. Não pode ser entendido como o assumir de que faltou concretização na governação do PS nos últimos 8 anos, nomeadamente no que se refere aqui aos Açores. Em que matérias é que é necessária mais ação? Bom, antes de mais cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos vão ler. Bom, eu sou deputado há 1 ano e meio, 2 anos, portanto eu posso responder pelo tempo que lá estive. Naturalmente que o Partido Socialista já está há cerca de 8 anos, mas há algo que digo sempre, que há muita coisa que não fizemos. E se a pergunta for sempre porque é que ainda não fizemos, então ninguém se candidatava de novo. E, portanto, a questão não se coloca, a meu ver, assim. Nós tínhamos um programa para 4 anos, por uma legislatura, ia ser a maior legislatura dos últimos anos, íamos ter 4 anos e meio de mandato. O que aconteceu é que ficou a meio. Tendo ficado a meio, o que nós temos que fazer é olhar para trás e perceber o que é que podíamos ter feito e o que é que fizemos. No caso em particular do Partido Socialista, algo que me orgulho é que em menos de metade do mandato cumprimos mais de metade daquilo que nós nos comprometíamos. Nós conseguimos resolver a questão dos trabalhadores da base das lajes, nós conseguimos aprovar o estatuto dos guardas florestais dos Açores, equiparando-os aos do continente. Nós conseguimos uma segunda tripulação para os helicópteros que fazem busca e salvamento na região, e agora vem mais um terceiro helicóptero. Nós conseguimos providenciar 1% do plano de recuperação e resiliência para fazer face ao aumento dos custos com custos da inflação. Portanto, o PRR inclusive foi reforçado. Nós conseguimos resolver o problema dos acompanhantes das grávidas. Há aqui todo um conjunto de matérias que acabaram por ser resolvidas. Os radares meteorológicos estão em construção. Agora, se me perguntar se estou satisfeito, não estou. Não sou satisfeito porque não conseguimos fechar o nosso mandato. Não sou satisfeito porque o estabelecimento prisional de Ponta Delgada avançou, mas não avançou como nós gostaríamos. Não estou satisfeito porque as obrigações de serviço público de transporte aéreo, apesar de estarem lançadas, já deviam ter sido lançadas há mais tempo. E, portanto, ainda há muito a fazer. E, sobretudo, há algo que eu gostava de referenciar nesta entrevista, que tem a ver com o seguinte. Nós referenciamos muito a relação entre a República e os Açores a questões de obra pública, a questões de cumprimento de acordos entre o Governo Regional e o Governo da República. Ora, o Governo da República tem uma importância muito maior para os açorianos que nós imaginamos. Os salários, os rendimentos, os impostos, políticas de habitação, políticas relacionadas com o trabalho, têm a ver com o Governo da República. Já lá vamos mais à frente, mas voltava um pouco atrás nestes dossiês que disse não estar muito satisfeito por não estarem ainda fechados. O que é que faltou? Faltou eficácia na resolução destes problemas ou vontade política? Não, vontade política nunca falta. Aliás, nós fizemos várias reuniões. Vamos ver. Nenhum partido, nenhum deputado a nenhuma região ficará satisfeito com a resolução, com o cumprimento de tudo o que é colocado. Vou explicar. O processo de interação entre uma região e um governo é um processo contínuo. Repare, nós fizemos agora cerca de 7 milhões de obras na área dos tribunais. Bom, essas obras são fundamentais e são um investimento devido à região há algum tempo. Estão em curso. Mas eu já visitei outras instalações relacionadas com a justiça que precisam de obras. E, portanto, vão-me dizer, bom, mas ainda há tribunais que necessitam de obras. Mas o facto é que este processo contínuo, nós resolvemos um problema, aparecem imediatamente outros. E isto nunca tem resolução. Não é uma questão de vontade política. E depois, vamos a ver, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que é talvez aquele que mais impacto mediático tem. Esse estabelecimento, até nós chegarmos, ninguém falava dele do ponto de vista da resolução. Fomos nós que o colocamos na agenda.
Em segundo lugar, a primeira fase do estabelecimento prisional está concluída. O projeto e o concurso está lançado. Aliás, até vamos dar mais 30 dias de prazo, porque há muitos interessados. Vai adiar novamente o Não. processo um pouco, não é? Não, o contrário. O que acontece é que há tantos interessados que se deu mais 30 dias para que se possam candidatar. É exatamente o contrário do que disse, não é adiar. O que nós vamos prorrogar um pouco aqui a situação. Não, por haver tantos interessados na sim. construção, é que nós temos, para já, não este o cerne das ligações com o governo, da relação entre o Governo da República e o Governo Regional, não é o estabelecimento prisional, nem são as obrigações de serviço público. O principal são os rendimentos. Quando o salário mínimo aumentou em 64%, isso diz respeito a muito mais açorianos do que uma infraestrutura em particular. Pode-me perguntar, essa infraestrutura é importante? É. Mas sim, quando... estão em causa aqui também os direitos humanos. Exatamente, mas eu não ponho em causa. Mas a relação entre a atividade de um Governo da República e um Governo Regional é muito mais do que uma obra. Quando os salários aumentam 64%, as pessoas sentem no bolso. E nós estamos a falar mais de metade da população dos Açores que foi atingida com isso. Quando os nossos salários aumentaram fruto de uma redução fiscal para os Açores, para o país, e em particular para os Açores, que é mais do dobro daquela que o Governo Regional estipulou no ano passado, essa relação é muito mais importante. Quando nós falamos de apoios ao crédito à habitação, que o Governo da República estabeleceu, que abrangem a região, é muito mais importante, muitas vezes, do que nós temos que retirar a agenda. Nós só falamos de coisas, muitas vezes, que têm a sua importância, mas não são as mais importantes. São coisas que dependem totalmente da decisão do Governo da República. Não, todas dependem, porque o Governo Regional não consegue aumentar o salário mínimo. Sim, exatamente. Quando o salário médio aumentou para 1.505 euros, também nos Açores, deve ao Governo da República. Quando houve acordos em concertação social em que houve a necessidade de fazer extensão para os Açores, isso provocou, ainda ontem reuni com o UGT, que me disse, por exemplo, ao nível de acordos coletivos de trabalho que fizeram com, por exemplo, na área das empregadas de limpeza, do trabalho de limpeza, vão ter o maior aumento da história. E porquê? Não foi devido a políticas regionais, foram devido a políticas nacionais e do acordo de rendimentos, que eu por acaso tive o orgulho de participar, que motivou que houvesse aumentos de salários. Eu acho que nós às vezes nos esquecemos, apesar do que está a dizer ser importante, nós temos que falar da vida das pessoas. E salários, rendimento, deve ser o nosso foco. E é o foco do Partido Socialista. No panfleto que fez chegar à Casa dos Açorianos diz que nunca se acomodou ou hesitou na defesa dos Açores, mas há quem o acuse de, nestes 2 anos, ter sido mais a voz do governo de António Costa do que dos açorianos. Considera justa esta crítica dos seus adversários políticos? Eu não tenho referenciado os meus adversários políticos. Eu não tenho adversários políticos. Os meus adversários são os problemas que nós temos. Eu percebo que quando nós queremos nos salientar, nos evidenciar e até, vamos ver, tentar criar um discurso na sociedade açoriana, nós atacamos uns aos outros. Eu não faço isso. Eu não vai ouvir uma palavra em relação ao Paulo Muniz. O que lhe posso dizer é o seguinte: eu tenho orgulho de, em menos de metade da legislatura, ter resolvido mais de metade dos compromissos que eram históricos, que não tinham sido resolvidos. A questão dos ex-trabalhadores da base das lajes estava para ser resolvida há mais de 10 anos. Quando nós tivemos a questão dos acompanhantes das grávidas, estavam para ser resolvidos há mais de 10 anos. Os guardas florestais que passaram a poder se aposentar mais cedo e a poder ter uso e porte de arma, que era uma questão não só de direito como de autonomia, nós temos orgulho nisso. As obrigações de serviço público que acabaram de ser lançadas deve-nos a nós. Quando nós possibilitamos ao Governo Regional a possibilidade de poder baixar os impostos sobre os combustíveis para que o excesso de receita fiscal que estavam a ter com a subida dos combustíveis não ficasse no bolso do Governo e passasse para o bolso dos açorianos, eu tenho algum orgulho disso. Agora, se alguém acha que nós estalamos o dedo e temos tudo e fica muito interessante para os jornais, para as parangonas noticiosas, dizer que nós fizemos uma determinada contestação e batemos o pé, é porque não faz a mínima ideia como é que funciona ou como é que funciona a Assembleia da República,
nós temos que nos sentar com as pessoas, com os membros do governo, dialogarmos, conversarmos, batermos o pé. Se necessário for votar contra, votei várias vezes contra o meu grupo parlamentar. Mas sentiu compreensão em relação aliás, aos problemas e à urgência da sua resolução, uma vez que eu vou contar uma história que... Há uma demora, mas vamos ver uma coisa. Não há uma demora em particular com os Açores. Não há nenhuma, aliás. Pode haver demora às vezes em resolver determinados assuntos. Eu, quando tinha dificuldades, falava com a direção do meu grupo parlamentar, do qual fazia parte. Ou falava com a Ministra dos Assuntos Parlamentares ou com o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Quando achava que o problema estava há muito tempo para ser resolvido, reunia-me com o Primeiro-Ministro e filo. Estive numa reunião em junho de 2023 que resolveu grande parte dos problemas que tínhamos em cima da mesa. Agora, há problemas mais difíceis de resolver que outros. Um estabelecimento prisional não se constrói de um momento para o outro. Agora, foi numa reunião com o Primeiro-Ministro, em junho de 2023, que nós encontramos uma solução para o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, nomeadamente encontrar uma infraestrutura que, enquanto o novo estabelecimento não estivesse construído, pudesse albergar os presos preventivos de menor gravidade e resolver o problema de sobrelotação. Isso foi feito em reunião com o Primeiro-Ministro. E, portanto, dá muito jeito fazer... Parece que estamos a ler há certos artigos de opinião cujo único objetivo é fazer uma clivagem entre o Governo da República e o Governo Regional, porque dá jeito para disfarçar algumas insuficiências. Mas, na prática, isto não aconteceu. Aliás, é o próprio Presidente do Governo que escreveu e disse-o publicamente que a relação com o Governo da República era institucionalmente impecável e que agradecia a forma como se tinham relacionado. E, portanto, eu acho que nós devemos deixar a trica partidária e falarmos daquilo que nos interessa e daquilo que nós resolvemos. Eu continuo a dizer, o que interessa é a vida das pessoas. A dificuldade que as pessoas têm no crédito à habitação, a dificuldade que as pessoas têm em conseguir fazer face ao aumento da inflação, os salários não crescerem muitas vezes ao ritmo que gostariam, e é disso que eu gostava de falar. Como deputado, quais são as medidas que considera essenciais e prioritárias no próximo mandato no seu e do próximo governo que assumir a prioridade, esta responsabilidade? A prioridade é o aumento de rendimentos. Nós tivemos um aumento de 62,4% do salário mínimo. É talvez o maior aumento da história da democracia. Nós queremos aumentar até o final da legislatura para 1.050 euros. O salário mínimo é a condição, supostamente, para que as pessoas não sejam pobres. Porque, ao contrário do que se diz, a maior parte dos nossos pobres são pessoas que têm salário. E, portanto, é fundamental subirmos o salário mínimo. E, com isso, não só darmos um rendimento digno a quem trabalha, mas empurrarmos todos os restantes salários para cima. Aumentarmos os restantes salários, estou a falar do salário médio. O salário médio, o nosso objetivo é que chegue em 2027 a 1.750 euros. Isto quer dizer, apoiar a classe média. Como? Primeiro, como lhe disse, aumentando o salário mínimo, empurrando os outros salários. Segundo, tendo uma redução fiscal para a classe média, nomeadamente que os escalões sejam sempre diminuídos, atualizados, acompanhando o aumento da inflação, tendo em atenção o rendimento dos mais jovens. Isto quer dizer o quê? Nós temos o IRS jovem, que permite um conjunto de benefícios fiscais, nomeadamente isenção total de pagamento de impostos no primeiro ano, 25%, só pagar 25% de impostos sobre o rendimento no segundo ano de trabalho, no terceiro e no quarto 50% daquilo que deveriam pagar, e no último ano, no quinto ano, já ter uma redução fiscal maior, na ordem dos 25% apenas, portanto pagarem 75% daquilo que deveriam. E isso para todos. Mas, por outro lado, ter políticas de apoio à infância. Nós nos Açores já temos as creches gratuitas. É preciso e é importante que se saiba que as creches gratuitas nos Açores só existem porque na República isso foi decretado e foram transferidos recursos para o Governo Regional para que as creches sejam gratuitas. O objetivo agora é todo o pré-escolar passar a ser gratuito. Quando o pré-escolar passar a ser gratuito, o Governo Regional vai receber o apoio financeiro, digamos, necessário para cá essa medida poder ser implementada.
como lhe disse, a questão da infância, nós podemos constituir família, ter o pré-escolar gratuito, ou ter toda a infância gratuita antes da entrada na escola, é importantíssimo. É assim que se dá condições às famílias, é assim que se promove a igualdade. Este é um desafio do Partido Socialista. E na questão da habitação, que é um dos dossiês também mais polémicos, tendo em conta o plano que foi o programa que foi implementado. Bom, mas o que eu estava a dizer, nós temos uma estratégia para os jovens, para a classe média, para os mais idosos, também na vertente da habitação. Nos mais idosos nós já vamos falar das pensões um pouco mais à frente. Na habitação é muito simples. Na habitação, neste momento, nós já temos um apoio ao aumento da taxa de juros na República, que é extensível aos Açores e que, na minha opinião, o Governo Regional deveria compatibilizar o Programa Regional com o Programa Nacional para que ele ganhe força, ganhe eficácia. Mas, para além disso, nós vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o Estado vai se constituir como garantia dos empréstimos. Nós sabemos que quando contraímos um empréstimo, muitas vezes é-nos exigido 20% de capitais próprios e o que o banco irá nos emprestar é cerca de 80% do valor total do investimento. Esses 80% têm que ser garantidos. O Estado garante esses 80% e com isso faz o quê? Baixa o risco. Se baixa o risco, baixa a taxa de juros, portanto os encargos que as famílias têm que suportar são menores. Para além disso, se houver alguma situação de incumprimento, por problemas da família, por problemas de desemprego, por algum azar que a pessoa tem, o Estado constitui-se como credor. Isso faz com que as famílias, durante o período de tempo em que têm dificuldades, possam pagar apenas a prestação ao Estado que conseguem suportar. Por outro lado, nós, para além de um conjunto de sessões fiscais que vamos incluir, temos um programa de apoio ao arrendamento, chamado Porta 65, que irá apoiar todos os jovens sem teto máximo. O que é que isto quer dizer? Imagine, nós temos em Ponta Delgada T2, um T2 que, segundo o programa atual, só pode ter uma renda máxima, imaginemos, na ordem dos 400 euros. Nós vamos ao mercado e verificamos que isso não acontece. O que acontece no mercado é que muitas vezes estão nos 900, estão nos 800. Não são elegíveis para o programa. Portanto, nós temos um bom programa cuja eficácia é reduzida. O que é que vamos fazer? Vamos retirar os tetos de elegibilidade deste programa, de forma a que, independentemente do valor da renda da casa, este programa pode ser atribuído. Isto significa, nos Açores, nós quadruplicarmos o número de pessoas abrangidas no apoio à renda. Por outro lado, PRR, nós temos o maior programa de habitação pública da história da autonomia, com exceção dos sismos. Nos Açores nós temos, ao nível do município, o PRR prevê um investimento muito grande, cerca de 360, 380 milhões de euros, o que é quase mais do que o Governo Regional tem para todo o investimento público, que vai providenciar cerca de 3.570 soluções habitacionais. Isto quer dizer o quê? Novas habitações, compra de habitações, reabilitação de habitações. Imaginemos, há casas que estão muito degradadas, têm um agregado muito maior do que a casa suporta, há pequenas obras que podem ser feitas. 3.500 soluções. E o Governo Regional tem cerca entre 60 a 70 milhões de euros também para construir habitações. E, portanto, o programa de recuperação e resiliência vai permitir, por um lado, no mercado, introduzir mais habitação em condições. Nós temos um programa para o arrendamento, temos outro programa para a compra de habitação. Mas temos que ter a noção e dizer a verdade às pessoas. Isto é o nosso papel, mas o mercado tem que fazer o papel, senão, efetivamente, isto não vai funcionar, porque nós precisamos ter mais construção de habitação, mais habitação no mercado. No programa eleitoral do PS, o partido compromete-se com a revisão da Lei das Finanças Regionais, que aliás já está a ser trabalhada. O que considera essencial alterar nesta lei, uma vez que provavelmente irá parar também ao Parlamento Nacional ainda nesta legislatura? Bom, Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Nós temos que rever a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Em primeiro lugar, tendo a noção, ela deve ser revista no momento certo. O que é que isto quer dizer? Nós não podemos querer rever a Lei de Finanças Regionais quando a tendência nacional for para a redução de custos. Nós temos que ser inteligentes. E eu acho que nessa matéria, independentemente das posições, o PS e o PSD devem ter
devem acertar e conciliar posições. Eu acho que nós devemos cada vez menos diminuir em determinadas áreas a polémica e a base ser comum entre os principais partidos. A lei de finanças regionais, para já, tem que fazer uma coisa muito simples. A lei de finanças regionais tem que diferenciar o que é diferente. Ou seja, nós temos 9 ilhas. Temos sobrecustos com a insularidade que... Isso já acontece na atual, de algum modo? Não. Em relação à Madeira? Não, neste momento já não acontece. O que acontecia antes do governo de Passos Coelho. A atual lei de finanças regionais é uma revisão, foi revista com Passos Coelho, em que diminuiu esta diferenciação. O que nós queremos o que nós queremos fazer é repor. Temos sempre a Madeira a reclamar de Mas há uma coisa, eu digo isso já há algum tempo, as pessoas ainda não perceberam isso. Os Açores e a Madeira não têm interesses comuns no âmbito da lei de finanças regionais. Não têm. Mas eles estão a promover a revisão em conjunto. Sim, mas não. O Governo da Madeira, o PSD e o PSD Madeira e o PSD Açores têm um projeto comum. E eu acho que o PSD Açores ainda não percebeu que quem tem interesses em comum com eles são os restantes partidos dos Açores. Porque o que me parece é que o PSD Açores e o PSD Madeira querem fazer uma revisão da lei de finanças regionais à revelia por um lado dos socialistas e dos outros partidos da Madeira, por outro lado à revelia dos outros partidos aqui nos Açores. Quem tem interesses comuns são os açorianos. O que a Madeira quer, necessariamente, é pegar no mesmo bolo e dividi-lo de uma forma igual, para serem beneficiados. O que nós queremos é distinguir o que é diferente. Se nós temos 9 ilhas, nós não temos os mesmos custos de quem tem 2 ilhas, ainda para mais, uma com a dimensão da outra. A questão das 2 regiões é um erro. É um erro que, aliás, nós nunca incorremos enquanto estivemos em governação. Nós temos que, em primeiro lugar, salvaguardar a diferença entre as 2 ilhas. E o bolo que deve ser atribuído deve ser necessariamente e deve beneficiar necessariamente de uma região que tem muito mais dificuldades do que outras, tendo em conta a sua geografia e orografia. E, portanto, isso para nós é fundamental. Nós devemos tentar providenciar o máximo de consenso aqui na região, mas se assim não for, o que o Partido Socialista deve fazer é ter uma posição clara sobre este assunto. O que não pode acontecer, que é o que parece às vezes querer acontecer, é nós tentarmos resolver as falhas de governação nas regiões autónomas solicitando mais dinheiro lá fora. A luta para a autonomia não se faz pedindo mais. A luta para a autonomia faz-se gerindo bem os nossos recursos e exigindo aquilo que é nosso por direito. O que me parece às vezes é que há uma área em que nós gerimos mal e em fruto dessa má gestão depois vamos pedir mais dinheiro lá fora. Ora, isso é premiar quem gera mal. Nós devemos gerir bem os nossos recursos e chegarmos a um ponto um dia em que não temos que solicitar a solidariedade nacional. Antes, pelo contrário. Também no programa eleitoral o PS inscreve o compromisso de garantir uma maior intervenção das regiões autónomas na gestão e exploração dos espaços marítimos, o que defende para a revisão desta lei. Isto já estava mais ou menos acertado. O que aconteceu na legislatura passada é que entrou uma lei do mar, uma lei de gestão do espaço marítimo, vou resumir isto chamando de lei do mar. Esta lei nós não concordávamos com ela. Eu entrei em contacto com o secretário de Estado do Mar e com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e fiz uma contraproposta. Essa contraproposta foi sujeita à análise pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, que nos disse que temos base para conversar. Em troca disso, nós abstivemos-nos na votação e iniciamos um processo negocial. Esse processo negocial foi interrompido por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o governo caiu, portanto a lei deixou de estar na Assembleia da República, e em segundo lugar, porque entrou um novo secretário-geral do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos. Curiosamente, este novo secretário-geral do Partido Socialista tinha estado comigo e ajudou-me na preparação da contraproposta dos Açores em relação ao Governo da República. E o assunto deixou de ter problema. Porquê? Porque deixou de haver divergência e passamos a ter uma posição comum com o secretário-geral do PS, o Pedro Nuno Santos, que
que partilha exatamente da nossa proposta. E é muito claro, até às 200 milhas, a região e o governo devem ter uma gestão partilhada. O que é que isto quer dizer? É que nada na República se decide sem que a região aprove. E, portanto, o chamado poder de veto da região. Isso é algo que nós temos orgulho e, inclusive, o secretário-geral do PS fez um compromisso escrito, exatamente com esse conteúdo, e enviou essa carta, esse seu compromisso escrito, ao presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, que prontamente, por exemplo, chegaram a acordo e, portanto, ficamos satisfeitos. Ou seja, com o PS, com este secretário-geral, nós temos a certeza que a proposta que nós temos em relação à gestão do espaço marítimo vai ser a do Partido Socialista. No próximo domingo, qual é que é a expectativa? Espera eleger 3 deputados? Espero ganhar. Ganhar é ter mais um voto. Mas o povo açoriano é sábio e o povo nunca se engana. Foi diretor de campanha do Pedro Nuno Santos, à liderança do PS. Se este ganhar as eleições e formar governo, equaciona um cargo no Executivo se o convite surgir? Essa pergunta já me foi feita várias vezes. Eu tenho um compromisso que estabeleci nestas eleições, que é o de servir a minha terra e o de tentar cumprir este programa eleitoral. Este programa eleitoral pode mudar verdadeiramente a vida dos portugueses e, em particular, dos açorianos. E eu tenciono que ele seja implementado, esteja onde estiver. Ou seja, equaciona esteja onde estiver. O convite, se surgir. Mas vamos a ver, se um convite surgisse por uma área em que eu não tivesse nenhuma influência para tentar cumprir este programa eleitoral, não aceitaria. Qual seria a área mais interessante para si? Isso agora, desde que me permitisse implementar este programa eleitoral que temos aqui à nossa frente, obviamente que ponderaria. Agora, não vou deixar a minha terra, isso não vou. No PS Açores, também perspectiva-se a necessidade aqui de uma mudança de liderança, tendo em conta que Vasco Cordeiro não se recandidatará. Será candidato à liderança do PS Açores? Essa é uma pergunta interessante, por vários motivos. Primeiro, porque isso não é público. Eu não sei se Vasco Cordeiro se candidata ou não se candidata. Eu ainda não a vi. Apenas vi uma manchete do Açoriano Oriental. E, portanto, não faz sentido, primeiro, neste momento, falar do assunto, e até por uma questão de respeito com o próprio. O PS tem um presidente eleito, tem um presidente com um mandato a ser cumprido, que terminará quando houver o próximo congresso. Nós vamos ter um congresso ordinário em breve e, portanto, não me parece fazer sentido que, quando nós temos um presidente eleito que publicamente não disse se era recandidato ou não era recandidato, eu estar a expressar uma opinião ou uma posição sobre o assunto. Porque eu acho que o PS merece esse respeito e, sobretudo, o meu amigo Vasco Cordeiro merece esse meu respeito. Mas se confirmar este cenário... A minha resposta é essa. Não vai responder, então. Não é uma questão de resposta. Vamos a ver. Nós temos um presidente que está eleito, que não disse se vai recandidatar ou não vai recandidatar. Era o que faltava que fosse eu, que sou membro da direção do Partido Socialista, que sou amigo do Vasco Cordeiro, que alguma vez ia, digamos, mencionar ou expressar-me ou manifestar uma posição quando eu ainda não sei qual é a vontade do próprio e ele não a manifestou publicamente. No PS há uma coisa que nós sabemos. Há respeito mútuo e há vontade de ajudar. E fazemos sempre aquilo que for bom para o partido, porque sabemos que aquilo que é bom para o partido, em termos de estratégia, será bom para a região. Como é que analisa o atual momento do PS Açores? O momento do PS Açores é muito simples. O PS candidatou-se a eleições, não ganhou. Necessariamente não foi um bom momento para o Partido Socialista. Vamos ver se temos agora um bom momento. Exige aqui também uma... As vitórias exigem reflexão e as derrotas também. Muito obrigada. Obrigado.